coloquei aqui na tela um Twitter que o senhor escreveu, tratando justamente sobre essa movimentação a partir das declarações dele. Na postagem o senhor diz: o curioso caso da ditadura em que as principais contas que afirmam que o país vive em um estado de exceção são as mais falantes e influentes no X Twitter, né, em português. Os pontos amarelos são aqueles pontos que obtiveram o maior volume de replicação das suas mensagens no Twitter, né, de compartilhamento. Então, a primeira questão, porque é importante contextualizar, né, porque o Elon Musk, ele de certa maneira afirma que o país estaria vivendo numa ditadura, né? Na verdade, ele compactua com algumas pessoas que ali estão discutindo com ele e conversando com ele no Twitter, né? E isso não faz nem total sentido em relação à própria plataforma, que ele não é o CEO, ele não é o presidente, mas que ele é dono, né? Ou seja, a plataforma no Brasil, ela fomenta debates contínuos. Não é à toa que vários dessas lideranças, sobretudo do campo bolsonarista, que reivindicam a tese de uma certa ditadura judicial brasileira, né, elas estão extremamente falantes, ou seja, elas têm seus públicos, suas audiências, as ideias são compartilhadas e intensamente. Obviamente que há outras figuras que estão nesses pontos, né, que são de campos políticos diferentes. Então, pensar e falar que existe uma ditadura no Brasil do ponto de vista do cerceamento da liberdade não faz nenhum sentido, dadas as evidências da própria plataforma que ele mesmo é dono. O Brasil é pioneiro, né, na construção de instrumentos jurídicos de regulação da internet, né? Nós já temos o Marco Civil da internet, e é bom lembrar que o Marco Civil da internet, que hoje, inclusive, até as correntes mais da extrema-direita utilizam, né, para justificar até a ausência de regulação, novas formas de regulação, ele sofreu do mesmo processo, ou seja, campanhas contínuas de descredibilização do objetivo de existir um marco civil da internet, né? Então, e era exatamente esses mesmos argumentos, ou seja, o marco civil vai acabar com a liberdade de expressão, com a privacidade, etc., né? Então, quando a gente vê agora esse debate acontecendo, né, e o debate não só, né, ou seja, não apenas o debate legislativo, mas um conjunto de ações para criar processos de regulação das plataformas, regulação no sentido não apenas da responsabilização da plataforma por uma série de medidas e ações que acontecem dentro delas, mas também regulação do ponto de vista de acessos e transparências que essas mesmas plataformas muitas vezes não têm. Vou dar um exemplo, né? A gente hoje tem uma situação em que o Twitter ele fechou acesso aos dados mediante a um uso das APIs, então está tudo fechado. Então, é muito difícil, por exemplo, averiguar numa situação, num questionamento como esse do próprio Musk, de que há uma ditadura e uma censura no Brasil, é muito difícil averiguar se isso é verdadeiro, porque não se tem acesso livre aos dados produzidos pelas próprias pessoas. Então, veja, ou seja, se você tem um sistema, uma plataforma que fecha o acesso àquilo que é produzido por todos nós, já é um problema do ponto de vista de uma contradição que ocorre aí, ou seja, à medida que não se consegue visualizar o que acontece dentro dela, né? Então, acho que tem esse elemento, que é um elemento de contexto. Isso também tem a ver com inteligência artificial generativa, ou seja, o movimento da indústria em função, né, do acesso aos dados, né, e de como que se pensa essa próxima década em função do advento de inteligência artificial. Isso é uma conversa do ponto de vista econômico. Eu acho que tem um contexto político também. Eu acho que a gente vai vivenciar neste ano, né, é um ano com o maior número de eleições no mundo, né, e as eleições municipais no Brasil, elas são extremamente capilares, elas são pervasivas, elas são importantes, né, e o acesso àquilo que ocorre nessas plataformas e o modo livre, espontâneo, mas ao mesmo tempo sem critérios de moderação, é um outro elemento também importante, porque uma das questões dentro da pauta da sociedade civil e de crítica às plataformas, o Twitter é uma delas, né, é exatamente a ausência, né, de moderação dessas plataformas, né? De um lado, as plataformas vendem espaço publicitário, vendem capacidade de determinados atores que compram, que suas mensagens chegam a mais pessoas, mas muitas vezes o conteúdo do que se chega, como não é muitas vezes moderado, pode gerar danos à sociedade, né? Então, a ausência da moderação, ela é hoje um problema gravíssimo para as plataformas. E é um problema duplo, não apenas porque gera um dano coletivo, porque do ponto de vista também da própria conversação saudável que acontece dentro da plataforma, o que valoriza uma plataforma, né? Uma plataforma, quanto mais a qualidade da conversação, dos conteúdos que são gerados dentro dela em termos de qualidade, melhor e mais bem avaliada ela fica, né? Então, também,
a desinformação, né, ou conteúdo enganoso, etc., porque em curto prazo, ele também, a toxicidade, ele é um problema também para a plataforma. Olha o que aconteceu com o Facebook, né? Ainda que seja muito utilizado no Brasil, ele perdeu muito da sua capacidade de opinar e de agendar a realidade brasileira, porque o aumento da toxicidade ali no Facebook fez com que muita gente saísse dele, né? Então, ou seja, no médio prazo, né, a moderação ela é uma espécie de contrapeso a essa liberdade de expressão radical, digamos assim.